Muito boa noite a todos, estamos começando mais uma live do Nelson, hashtag live do Nelson aí, se você tá me ouvindo, curte o vídeo já pra me ajudar, compartilha aí no teu Facebook com os teus amigos, segue o canal porque hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido, pessoal, muro de arrimo em concreto armado. Galera, existe há controvérsias, tá? É uma mistura aí de alvenaria estrutural com bloco de concreto armado. Então, olá pessoal do Instagram, olá pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos aí à live do Nelson, mais uma live do Nelson. Já coloca aí hashtag live do Nelson se você tá me escutando bem. Pessoal do Instagram, como sempre, a live continua depois no YouTube, então sejam todos bem-vindos aí para mais uma hashtag live do Nelson, live do Nelson. E hoje a gente vai falar aí de muro de arrimo de concreto armado, né? De concreto armado com blocos estruturais aí de enchimento, né, que vão formar a malha aí que vai segurar esse esforço. Então, um assunto muito legal, muito pedido por todo mundo. A gente vai falar sobre isso hoje aqui na hashtag live do Nelson, beleza? Então, vamos começar já, pessoal, like aí, por favor, para ajudar a gente, tá certo? Olá a todos. Depois a live continua no YouTube e vamos iniciar. O lance é o seguinte, tá? Que hoje o tempo ruge, o tempo ruge e a Sapucaí é grande, tá certo, pessoal? Então o lance é o seguinte, nós vamos calcular aí um muro de arrimo, tá? Então um muro de arrimo aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui certinho o muro de arrimo. E o lance é o seguinte, ó, pessoal, o lance é o seguinte. O muro de arrimo de bloco de concreto armado, normalmente o pessoal, que é uma estrutura que é bastante usual aqui no Brasil, né? Ele normalmente é o seguinte, ó, ela é uma estrutura reticulada, formada por pilares, tá? Por pilares aqui, eu vou fazer 3 pilarezinhos, tá? E formada também por vigas, tá? Então, formada por vigas. Se o pessoal do Instagram aí quer assistir, tem que ir pro YouTube, tá, pessoal? Que eu tô desenhando aqui no quadro. Então, formada por pilares e formada por vigas. Esses pilares aqui, ó, eles sofrem a carga do empuxo da terra, tá? Então, esse pilar aqui, esse aqui também sofre empuxo, tá certo? Aqui também o pilar que sofre... Opa, apaguei mais um aqui. Então, aqui sofre empuxo. Esse aqui também sofre empuxo. E as vigas, né? Aqui faltou a viga baldrame também, tá? Viga baldrame. E aqui eu tenho as vigas, né? As vigas que passam as cargas pros pilares, tá certo? Então, o nosso muro, ele é formado por pilares e por vigas, tá? Se eu tivesse que mostrar em uma foto isso, eu colocaria aqui essa foto aqui, que são os pilares, né? Os pilares e as vigas que vão fechando aqui o nosso muro e vão passando a carga e formando a estrutura reticulada. Pessoal que não está vendo aí no Instagram é porque a live ela é no YouTube. Então você tem que procurar aí Nelson Schneider no YouTube para você acompanhar aí a nossa live e ver o que está acontecendo no quadro e tal, beleza? Então, na verdade, eu vou encerrar aqui a nossa live no YouTube, no Instagram, e o pessoal aí vem para a live aqui no YouTube, beleza? Então, vou encerrar aqui. Então, até mais, pessoal. Valeu! Então, é isso. Aí o pessoal vem aqui pro YouTube e a gente continua. Então, é uma estrutura reticulada, né? Que é formada por pilares e vigas. E aqui nós temos as alvenarias, né? Então, formando aqui as alvenarias aqui da nossa malha. Então, aqui seriam as alvenarias da nossa malha e assim sucessivamente, tá certo? Então, essa aqui é a estrutura. Aqui seria o nível do terreno, aqui, né? Então, nível do terreno. E o lance é, por que essa estrutura ela é tão usual no Brasil, pessoal? Por que essa estrutura ela é tão usual no Brasil? Porque tu imagina o seguinte, ó, vamos dizer que a gente quisesse fazer aqui um muro, como a gente às vezes estuda aí na faculdade, né? Um muro de concreto ciclópico, um muro de gravidade. Então aqui eu tenho solo, né?
o solo, aqui é o nível do terreno, aqui é o nível da nossa escavação, né? Então aqui eu tenho uma escavação e eu tenho um muro de concreto, né? De concreto ciclópico aí normalmente para segurar as cargas de empuxo. Então essas cargas de empuxo aqui, uma carga triangular que vai atuar na base do nosso, H/3 aí do nosso muro, né? Então essa carga triangular a gente pode colocar ela como uma carga, um empuxo aqui, né? Que é uma carga pontual, tá certo? E esse empuxo vezes H/3, tá? Ele vai gerar um momento fletor atuando aqui. Agora, o lance do gabião, por exemplo, né? Ou um muro de concreto ciclópico, aí um muro de gravidade, é que essa carga aqui vezes essa distância aqui me gera também uma tendência de rotação. Então, em azul aqui eu tenho o nosso momento solicitante, né? E em preto aqui eu tenho o momento resistente, tá? Que ele é sempre relacionado aqui com o ponto de rotação. E o nosso momento solicitante, ele tem que ser maior que o nosso momento nosso momento resistente tem que ser maior que o nosso momento solicitante, e isso aqui tem que dar maior do que 2, que é o nosso coeficiente de segurança. Agora, o lance é o seguinte, por que essa estrutura aqui ela não é usual, pessoal? Por que dessa estrutura aqui não é usual? Porque nós não temos, porque aqui nós teríamos que fazer forma, tá? E o volume de concreto, ele é muito grande. Então, uma concretagem dessa aí, ela é bastante problemática, até porque às vezes tem que fazer isso em áreas rurais e tal, e não tem concreteira, e o concreto, se você vai pegar concreto de usina, sai caro, né? Você tem que normalmente usar um concreto ciclópico. Agora, o lance é que isso aqui praticamente não é usual. O que você pode fazer é uma estrutura, por exemplo, você pode utilizar, né? Não há problema nenhum, mas isso aqui acaba não se tornando economicamente viável em alguns casos, tá? Aí o lance é o seguinte, em termos de fundação, da fundação do nosso muro, nós podemos fazer, por exemplo, um bloco de concreto aqui para segurar esse pilar, né? Um bloco sobre estaca. Então, posso colocar um bloco sobre estaca aqui, tá certo? O que mais que eu posso usar? Eu posso colocar bloco sobre uma estaca, só que daí essa estaca vai estar sujeita a momento fletor, tá certo? Eu posso também, no segundo plano, colocar um bloco sobre duas estacas, tá? Então, aqui seria um bloco sobre duas estacas aqui, imaginando aqui, ó. Um bloco sobre duas estacas também. Então, aqui uma estaca e aqui outra. E aí, essa estaca aqui estaria comprimida, né? E essa estaca, essa estaca aqui estaria comprimida, né? Vamos dizer que aqui atrás é que é o solo, né, pessoal? Então, aqui atrás eu tenho os empuxos atuando aqui do nosso muro. Deixa eu desenhar aqui os empuxos. Então, tem os empuxos aqui atuando atrás do nosso muro. Deixa eu fazer diferente um pouquinho. Então, assim, eu teria os empuxos atuando aqui atrás do nosso muro. E aí, essas estacas aqui da ponta, né? Essa estaca aqui, ela estaria sendo comprimida, né? Então, o muro tentaria comprimir ela e tentaria arrancar essa estaca aqui, né? No caso, teria o peso próprio dela, mas como o muro está tombando para cá, ele tenderia a comprimir uma e tracionar a outra estaca. E nesse caso, se eu tivesse um bloco sobre apenas uma estaca, nós teríamos o momento fletor atuando na estaca e não uma biela, como é que se chama? Agora me fugiu o nome. Quando tem uma força para baixo e uma para cima. Me ajudem aí, pessoal, que me fugiu o nome. Mas é um binário de forças, tá? Um binário de forças. Quando eu tenho um binário de forças, aí uma para cima, uma para baixo, aí sim eu não precisaria ter uma estaca a momento fletor, e essa que é a vantagem desse tipo de fundação. Eu poderia também fazer uma sapata aqui embaixo, tá? Então eu poderia fazer uma sapata aqui embaixo, então algo desse gênero aqui, né? E aí ao longo aqui do meu muro eu teria essa sapata, eu poderia fazer isso também, tá? Então aqui ao longo do muro eu poderia ter uma sapata atuando aqui. Enfim, esses seriam alguns dos métodos que eu poderia ter. Eu posso fazer também uma laje, tá, pessoal? Eu posso fazer uma laje aqui. Então, eu vou colocar aqui uma lajezinha.
duas lajes, na verdade, né? Laje nos dois sentidos, laje em cima, na parte do muro ali, tá certo? Vou voltar aqui e desenhar melhor isso aqui. Então seria uma laje mais ou menos assim, ó. Tá? Nesse sentido aqui. E o muro basicamente assim, com os empuxos atuando nesse sentido aqui no muro, tá? Então, eu poderia ter isso aqui. Qual que é a grande vantagem desse tipo de muro aqui? Que o peso próprio aqui do solo em cima da nossa sapata, ele atua como um momento resistente, né? Em relação aqui ao ponto de giro. Então, ele atua como um momento resistente. Esse é o grande, é o grande benefício aqui. Só que isso aqui pode ser também de alvenaria estrutural, tá? Para cargas baixas, isso aqui pode ser de alvenaria estrutural, mas na maioria dos casos a gente utiliza concreto armado. Até 1,5 m dá para usar bloco de concreto armado, só aqui sem precisar de pilar, sem precisar de viga, sem precisar de nada. E essa sapatinha aqui tem que cuidar para questões de momento e tal, você vai ter que otimizar isso aqui para não ter muito momento, utilizando exatamente o teu momento resistente relacionado ao solo. Então essas são algumas formas aí de calcular, tá? O nosso muro de arrimo, mas nós vamos utilizar esse cara aqui hoje. E qual tipo de fundação que a gente vai utilizar? Fundação com apenas uma estaca, que normalmente é o que eu tenho utilizado nos projetos e é o que tem dado o melhor resultado aqui em termos de economia para o nosso construtor. Então, muros de até 3 metros aí são bem tranquilos de calcular. Nesse caso aqui a gente vai calcular um muro de 3 metros hoje, tá? Utilizando um solo aí, tudo certinho. Então um muro de 300 centímetros a gente vai calcular hoje com essa estrutura reticulada e bloco sobre uma estaca. Então em bloco sobre uma estaca. É o que normalmente o pessoal tem mais utilizado aí e eu resolvi colocar isso aqui para vocês para ajudar bastante, tá? Então, o lance é o seguinte, pessoal, como é que se calcula, como é que funciona isso aqui na verdade? Então, vou desenhar aqui novamente a nossa estrutura. É como se fosse o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, eu vou colocar com 3 vigas, então vou colocar uma viga aqui, uma outra viga aqui no meio e uma outra viga aqui embaixo. Aqui eu vou ter os meus pilares, tá? Deixa eu desenhar de novo. Pilar 1, pilar 2 e pilar 3 aqui do lado. Aqui os meus blocos de fundação, né? Pegando os nossos pilares aqui e transferindo a carga para as nossas estacas, certo? Então pilar 1, pilar 2 e pilar 3, transferindo cargas para as nossas estacas aqui. Então blocos, né? Aqui. E as nossas estacas aqui. Estaca, estaca, estaca. Beleza? Vou pintar os nossos pilares aqui de uma outra cor. Tá? Então, nossos pilares. E vou pintar as nossas vigas de verde. Então, aqui estão as nossas vigas. E aí, o grande lance é o seguinte, pessoal. Se eu imaginar, eu estou olhando o meu muro de frente, mas imaginando que o solo está aqui atrás dele, ó, deixa eu pegar de uma outra cor. Imaginando que o solo está aqui atrás, ó, que esse aqui é o nível do terreno, o que que vai acontecer? Eu vou ter um esforço nesse muro, né? Uma carga triangular nesse muro, que ela vai atuar dessa forma aqui, ó. Tá certo? Então a carga triangular, ela atua nesse sentido do nosso muro. Então nós temos uma carga triangular aqui. E como é que essa carga triangular ela é calculada, tá? Que faltou pintar o pilar da direita. Então aqui é o nosso pilar da direita. Então o lance é o seguinte, nós precisamos calcular essa carga de empuxo, tá? O nosso PA aqui, que é o empuxo do solo, que é o quanto de empuxo está atuando no nosso pilar. Porque se nós imaginarmos esse pilar aqui, ele é como se fosse, ele está engastado aqui no nosso bloco, ou seja, ele passa momento para nossa estaca, mas é como se ele fosse uma viga em balanço. Então ele é um pilar engastado embaixo, né? Se eu fosse transformar isso, porque na verdade a nossa estrutura, se a gente pensar na nossa estrutura em si,
né? Aqui seria como ela funciona na prática, mas em termos de modelo de cálculo, ela é isso aqui, ó, são barras que se ligam aqui e que tem os pilares engastados aqui na ponta, certo? Então, nós precisamos calcular esse pilar e esse pilar aqui, ele vai ter uma carga triangular atuando nele. Tá? Então, ele vai ter uma carga triangular aqui atuando no nosso pilar. E essa carga triangular, eu preciso primeira coisa descobrir o meu PA aqui do nosso pilar, que é a pressão de solo que vai estar atuando no nosso pilar, né? E para fazer isso, eu preciso de algumas informações. Por exemplo, eu preciso da densidade do solo. E aqui eu vou usar como se fosse uma argila, tá? Uma argila aí tropical brasileira, né? Então, que é essa argila vermelha que normalmente a gente vê. Eu vou usar uma argila saturada, tá? Praticamente saturada, ela está próxima da saturação. Então, 2.100 kgf por metro cúbico. Eu estou estimando um solo bastante pesado, pessoal, tá? Bastante denso. Normalmente, quando a gente não sabe muito qual a densidade do solo, nós utilizamos 1.600. Nesse caso aqui, eu estou utilizando 2.100 para ficar bem a favor da segurança. Então, o ângulo de atrito do nosso solo, eu vou considerar uma argila, então, com um ângulo de atrito bem baixo, tá? E com uma coesão de 10 kPa, tá? Então, que é uma coesão bastante baixa também. Então, tudo bem a favor da segurança, como se fosse uma argila aí tropical, tá? Uma argila vermelha aí do nosso Brasilzão. O lance é o seguinte, a nossa pressão A do solo, ela é calculada pela seguinte fórmula. Isso a gente já viu aí na aula de cortinas, mas vou revisar aqui. A tensão, PA vai ser igual a tensão em Z. Então deixa eu voltar aqui só para garantir que vocês vão ver. PA vai ser igual a tensão em Z vezes o meu Ka, que é o empuxo ativo, menos 2 vezes C vezes raiz de Ka. Que isso aqui tem a ver, essa segunda parcela tem a ver com a nossa coesão, tá certo, pessoal? Agora deixa eu colocar aqui as medidas do nosso muro aqui. Então, isso aqui, vamos dizer que você tem aí um desnível de 300 centímetros, ou seja, 3 metros de desnível. E aqui em cima você tem um entre-eixos de pilares de 200 centímetros, tá? Entre um pilar e outro, você tem 200 centímetros entre um pilar e outro, tá? Então, o nosso PA aqui, ele vai ser igual ao que, Nelson? Vai ser igual a 2.100 kgf por metro cúbico, que é a mesma coisa que 21 kN, né? Por metro cúbico. Ou seja, 21 kN vezes 3 metros de altura vai dar a nossa tensão, multiplicado pelo meu Ka. Como é que eu acho o Ka de um solo? Então, vou pegar aqui a mesma cor que a gente utilizou, que é, o que é o Ka? O Ka é o empuxo ativo do nosso solo. Tá? Se você não lembra o que é empuxo ativo, volta lá na aula de cortina de estacas, que lá eu explico exatamente o que é o coeficiente de empuxo ativo, o que é o empuxo passivo, o que é o empuxo ativo, enfim, os vários tipos de empuxo que a gente tem. Então, o nosso coeficiente de empuxo ativo, ele vai ser, pela teoria de Rankine, vai ser tangente ao quadrado de 45 menos o ângulo de atrito dividido por 2. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente de empuxo ativo vai ser 45 menos 15 sobre 2, 37,5, tangente disso, elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado. 0,59, tá? 0,588, que é 0,59, esse aqui vai ser o nosso empuxo ativo. Então, aqui, vezes 0,59, menos 2 vezes 10, vezes raiz de 0,59, certo? Então, a nossa pressão em A vai ser igual a 21 vezes 3 vezes 0,59, menos 2 vezes 10 vezes a raiz de 0,59 e boa. Isso vai dar 21,8 kilonewtons para cada metro quadrado. Ou seja, a nossa pressão aqui embaixo ela é de 21,8 kilonewtons por metro quadrado. Então, vou colocar aqui igual a 21,8.
Então essa pressão aqui embaixo, né, que vai ser essa pressão aqui, é 21,8 kN por metro quadrado. E aqui em cima, qual é a pressão aqui em cima? Se eu verificar aqui, ó, o nosso Z lá em cima, né, a nossa altura é 0. Ou seja, essa parcela aqui para a parte de cima lá é 0. Ou seja, eu só vou ter a parcela da coesão, que o nosso K é 10 e o KA é 0,59. Ou seja, a nossa pressão aqui daria negativa, o que significa que nós não temos pressão no topo do muro. Ou seja, né, a areia que está ali, a argila que está ali atrás do nosso muro, né, porque nós temos coesão, ela se sustenta até determinado ponto. Então, nesse caso, nós não teríamos empuxo lá em cima do muro. Agora, nós temos ranhuras lá no topo do muro, que ao longo vai chover, vai encher essas ranhuras de água e vai fazer alguma pressão no muro. Então, eu vou considerar que aqui em cima, ao invés de nós termos negativo, porque se fôssemos considerar que teria 0, o nosso empuxo ele estaria fazendo algo assim. Aqui seria negativo, né? Porque nós estaríamos só considerando essa parcela, e aqui seria positivo. Nesse caso, estamos considerando 0 e estamos dizendo que o nosso empuxo máximo é de 21,8 kN por metro quadrado aqui embaixo do nosso muro. Beleza? Show de bola até aqui, pessoal. Estamos chegando aí a 21 minutos de live. E vamos agora o que nós vamos fazer é calcular o nosso empuxo, tá? Então vamos calcular o nosso empuxo. O nosso empuxo E1, ele vai ser igual ao nosso, lembrando que nós temos aqui, ó, um triângulo, certo? Para eu achar a resultante de um triângulo, eu tenho que multiplicar a minha altura vezes a minha base, né? Vezes a minha base aqui. Vezes a minha base, e isso aqui sobre 2. Então, é altura vezes base sobre 2. A altura qual vai ser? A altura é o comprimento do meu pilar. Então, 3 metros. Vezes a minha, a minha base qual vai ser? Vai ser a altura do pilar, vai ser 3 metros. Vezes a altura, qual vai ser a altura? 21,8. Tá? 21,8. Dividido isso aqui por 2 vai dar o nosso empuxo. Então, 3 vezes 21,8 dividido por 2, isso aqui vai dar 32,7 kN para cada metro. Agora, veja bem, pessoal, veja bem. O nosso pilar, ele tem entre eixos aqui 2 metros entre eixos de pilares. Ou seja, a nossa área de influência desse pilar aqui vai ser 1 metro aqui desse eixo, vai ser do eixo aqui do pilar 1 metro para cá e mais 1 metro para cá. Então, os nossos pilares de centro, eles têm uma área de influência de 2 metros. O que significa que o nosso E1 vai ser 32,7 vezes 2, porque eu tenho 2 metros aqui. Ou seja, o nosso empuxo aí atuando no nosso pilar vai ser 32,7 vezes 2, o que dá 65,4 kN. Beleza? Então, isso quer dizer o seguinte, ó, pessoal. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho um pilar, tá? Eu tenho um pilar. Esse pilar, ele tem 3 metros, tá? Ele tem 3 metros de altura. E eu tinha uma carga triangular aqui. Então, eu tinha uma carga triangular, né, atuando nesse pilar. Tá certo? E eu tinha uma tensão aqui nesse pilar, na base do pilar, de 21,8. Essa tensão de 21,8, a gente fez a resultante dessa carga triangular, né? Aqui a gente multiplicou ainda pela nossa, a nossa área de influência e obtivemos aí um empuxo atuando no muro de 65,4 kN é a nossa carga concentrada. Agora o que a gente tem que calcular é o nosso momento. O nosso momento que vai gerar o cálculo aí do nosso pilar. Agora o lance é o seguinte, pessoal. Nós temos a carga de empuxo atuando até aqui na base do pilar, porque aqui é o nível do nosso terreno, né? Aqui passa o nível do terreno, tá?
Agora, o lance é que esse pilar ele vai rotacionar até o bloco, né? Então, ele vai rotacionar até o nosso bloco. Contando aqui que nós temos uma altura de 0,6 metros aqui no nosso bloco, então, ou seja, 60 centímetros no bloco, nós vamos ter aqui que o nosso empuxo vai atuar, não mais, porque aqui o lance é o seguinte, a distância aqui do nosso baricentro do triângulo até a base é de h sobre 3. Ou seja, para eu saber qual é o momento que vai gerar aqui, eu tenho que multiplicar por h sobre 3. Só que eu tenho que lembrar que aqui ainda tem o bloco até eu chegar na minha estaca. Ou seja, eu tenho que adicionar mais 0,6 centímetros, 0,6 metros. O que é o seguinte, vai ser 3 sobre 3, né? Então, a nossa distância aí do momento vai ser 3 sobre 3 mais 0,6. Então, 3 sobre 3 mais 0,6, o que vai dar 1,6 metros, certo? Agora ficou fácil, pessoal. Agora, 65,4 vezes 1,6, isso aqui vai ser igual a 65,4 vezes 1,6, 104,64 quilonewtons vezes metro. Então, esse é o momento que está atuando na base do nosso bloco aqui, na interface entre bloco e pilar, tá certo? Agora, pessoal, agora é só aplicar as teorias de concreto armado aí que a gente vem utilizando desde a época do Papa, tá certo? Do Papa sei lá qual. Então, o lance é o seguinte, o que eu tenho, eu vou usar aqui a tabela aqui do Pedro Bastos, tá? Que nós temos que a primeira coisa é calcular o nosso AS mínimo, tá? O AS mínimo, porque o negócio é o seguinte, pessoal, esse nosso pilar que nós estamos calculando, ele é a mesma coisa que se fosse, que se a gente estivesse calculando uma viga em balanço, tá? Imagina, a viga em balanço ela fica engastada aqui na ponta e livre na outra, tá? O nosso pilar é a mesma coisa, ele está engastado aqui na ponta e livre na outra, tá? Então é a mesma coisa que uma viga em balanço, esse nosso pilar. Então nós vamos calcular como se ele fosse uma viga. Então, o AS mínimo ele é 0,15% vezes BW vezes H. Eu vou adotar a princípio aqui, como eu já fiz esse cálculo, eu já sei, como eu já verifiquei esse nosso cálculo, já fiz outras vezes, já verifiquei qual que seria a melhor seção para o nosso pilar. Eu vou adotar aqui uma seção do nosso pilar de... Espera aí deixa eu ver aqui quanto que eu tinha adotado. 25 por 40. Agora, o lance é que eu tenho... galera, tem muita gente que se perde nesse momento. Nesse momento a pessoa começa a encucar. Nelson, mas eu não tenho experiência, ou eu não sei qual a melhor dimensão do pilar. Pessoal, eu também não sei. Eu vou por erros e acertos, né? Eu vou tentando até que uma hora dá certo. Agora, o lance é o seguinte. Eu tenho que colocar o pilar com a maior dimensão dele para aguentar esse esforço de momento fletor que vai gerar na minha base. Não adianta eu vir aqui e colocar a menor dimensãozinha do meu pilar, tá? Voltada para esse eixo. Eu tenho que voltar ela ao contrário aqui para o momento de inércia dela, o pilar no sentido do momento fletor, tá certo? Para o momento de inércia dele ser o maior naquele sentido. Então, no caso, as minhas forças vão estar atuando daqui para cá, tentando empurrar o pilar, ou seja, eu gero aqui, nesse pilar, eu gero de um lado compressão nesse pilar e do outro lado tração nesse pilar, tá certo? Porque o nosso momento fletor, ele vai estar atuando nesse sentido aqui. Então, regra da mão direita, se eu tivesse para cá, ele estaria rodando nesse sentido. Ele está rodando ao contrário, é um momento fletor negativo, comprimindo esse lado do pilar aqui e tracionando esse lado do meu pilar. Então, pilar de 25 por 40. Então, o nosso AS mínimo, se ficar alguma dúvida, pessoal, coloquem no chat, tá certo? Então, o nosso AS mínimo, ele vai ser 0,15 sobre 100 vezes o meu BW, que é 25 vezes 40. Então, o nosso AS mínimo vai ser 0,15 sobre 100 vezes 25 vezes 40. E isso vai dar 1,5 centímetros quadrados, beleza?
Então 1,5 centímetros quadrados é o nosso AS mínimo. Agora, o grande lance é o seguinte, eu preciso primeiro calcular o meu KC. O meu KC, ele vai ser igual, vamos procurar aqui a formulinha, está aqui no arsenal do engenheiro de fundações. Então o nosso KE vai ser, aqui já é a nossa área de aço, deixa eu vir aqui para cima. Então o nosso KC vai ser igual BW vezes D quadrado sobre momento de design. Isso vai ser igual BW, qual é o BW? 25. O nosso D, lembrando é o seguinte, pessoal. O nosso D, deixa eu mostrar aqui para vocês a seção do nosso pilar. Então a nossa altura útil do pilar, ela vai ser o seguinte. Ela vai ser nós vamos ter o nosso estribo aqui, né? Dentro do pilar. Tá certo? E nós vamos ter a armadura aqui dentro dele. Então, armadura, 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 armadura. E a nossa altura útil vai ser exatamente isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ser o nosso D. Então, o que é isso aqui? O nosso D, ele vai ser igual à nossa altura, 40, certo? Menos o nosso cobrimento, que eu vou adotar 3 centímetros aqui. Menos o nosso estribo, eu vou adotar um estribo de 5 milímetros, o que dá 0,5 centímetros. Menos metade da armadura, então eu vou adotar uma barra de 16 milímetros aqui, menos 16 sobre 10 sobre 2, para passar para centímetro, para passar para o raio. Então vai ser 40 menos 3, menos 3, menos 0,5, menos 16 sobre 10 sobre 2. Isso vai dar um D de 35,7 centímetros, tá? Isso aqui elevado ao quadrado. Dividido pelo nosso MD. Aqui, ó, o nosso MD, ele está em quilonewton vezes metro. Eu tenho que passar isso aqui para quilograma-força vezes metro. Como é que eu faço? Multiplico por 100. Então, 10,464 vezes, ainda tenho que multiplicar por 1,4, que é o nosso momento de design, tá certo? Então, o nosso KC, ele vai ser igual a 35,7 elevado ao quadrado, vezes 25, dividido por 10,464, vezes 1,4. Isso aqui vai dar 2,17 o nosso KC. Aí eu venho aqui na tabelinha do arsenal e entro aqui com um concreto 30 MPa. Eu não tinha falado antes, mas o nosso muro ele vai ser calculado com um concreto C30, classe 30, 30 MPa. Então eu entro aqui na tabelinha com um concreto 30 MPa e vejo onde eu tenho 2,7. Eu tenho aqui, ó, 2,7, ele vai dar, aqui 2,7 vai dar 0,026, certo? Então, aqui é 2,17, né? 2,17, isso. Então, 2,17, 0,027 é o nosso KS. Então, o nosso KS é igual a 0,027, beleza? Então, 0,027, eu ainda tenho que, para eu achar, então, voltando, que eu já quero acelerar, porque, né? Então, voltando para vocês entenderem. A nossa armadura, ela vai ser dada pela seguinte fórmula. KS vezes MD sobre D. Então, KS vezes MD sobre D. Lembrando que eu estou calculando como se fosse uma viga com armadura simples, não dupla, tá? Então, 0,027 vezes o meu MD. Quanto que é o meu MD? Tá aqui, ó. 10,464 vezes 1,4. E divido isso aqui pelo meu D. Quanto que deu meu D? 35,7. Beleza? Então, a nossa área de aço... Vou tomar uma aguinha aqui. O 1,4, Cíntia, o 1,4 é o nosso coeficiente de segurança, tá? Então, eu estou multiplicando por 1,4 porque o nosso M que nós tínhamos calculado é o nosso M característico, ou seja, é o quanto característico ele é como é que eu vou explicar? Ele
ele não está majorado ainda por coeficiente de segurança. Nós precisamos ter o coeficiente de segurança para ter uma segurança na nossa obra. Então, antes era só o característico, para passar para design, projeto, nós majoramos em 1.4 o nosso momento aí, tá certo? Então, 0.027 vezes 10.464. Então, deixa eu voltar, deixa eu colocar mais um parênteses. 10.464 vezes 1.4. Isso aqui eu divido por 35.7. E isso aqui... Opa, deu erro aqui. 10.464 vezes 1.4 dividido por 35.7. Vezes 0.027. Então, isso aqui vai me dar um AS de 11.08 centímetros quadrados, tá certo? Se eu multiplicar por 2, porque o lance é o seguinte, pessoal, imaginando o seguinte, ó, isso aqui é a área de aço que eu precisaria para vencer esse momento fletor. Qual é, por exemplo, aqui, ó, pensando um pilar aqui, pessoal, ó, pensando nesse pilar aqui, vamos dizer, ó, tá? Aí eu tenho esse pilar engastado aqui embaixo, tá? Eu tenho o momento fletor atuando nesse sentido, nesse pilar. Eu precisaria, tá? O que vai acontecer com esse pilar? Ele vai estar tracionando nesse sentido aqui e comprimindo nesse sentido aqui. Agora, essa compressão, essa tração que está acontecendo aqui, isso significa que eu só precisaria colocar essas 11.08 centímetros quadrados de aço somente nesse ponto aqui do nosso pilar, né? Somente nessa região que ele está tracionado. A outra região eu não precisaria colocar. Agora, o que eu vou dizer para vocês tem mais a ver com a prática. Na prática, se coloca essa armadura, esse 11.08 nas duas faces do pilar para eu não ter problema com erro de colocação lá na obra, de colocação, de montagem das armaduras lá na obra. Porque se o armador montar essas armaduras ao contrário lá na obra, a tua obra simplesmente vai cair. Vamos dizer que ele coloca os 11.08 aqui, ó. Aqui o teu pilar está tracionado, está comprimido. Onde está tracionado, tu não vai ter armadura. E aí a tua obra vai pro chão, literalmente, porque tu precisa de muita armadura ali naquele ponto. Então o que se faz na prática é pegar esse AS, né? AS vai ser igual a 11.08 e multiplicar por 2. Então vai dar 11.08 vezes 2, 22.16 centímetros quadrados de área de aço. Aonde que eu coloco essas barras de aço? O mais possível longe da linha neutra aqui, desde que você consiga aí, desde que você consiga arrumar todas essas armaduras dentro da tua seção de pilar. Agora o lance é o seguinte, vamos dizer que você está adotando aí uma barra de 16 milímetros, né? Então, πr ao quadrado vai ser a área dela. Π vezes 1.6, vamos passar para centímetros, essa barra de milímetros para centímetros. Então, 16 milímetros, mesma coisa que 1.6 centímetros. Dividido por 2, eleva ao quadrado. Ou seja, π vezes 1.6, minha calculadora, achei, 1.6 sobre 2. Elevo isso aqui ao quadrado, então 0.8 ao quadrado. Multiplico por π, vou ter 0.8 aqui ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a 2.01 centímetros quadrados. Se eu dividir 22.16 sobre 2.01, eu vou ter 11.02, que é igual a 12 barras de 16 milímetros. Então, o nosso pilar teria 12 barras de 16 milímetros, ou eu poderia aumentar a armadura para 20 milímetros aí e reduzir um pouco do número de barras do nosso pilar. Eu não vou entrar em detalhes de detalhamento dele, tá? Mas basicamente seria isso as nossas armaduras longitudinais. Eu não vou dimensionar para esforço cortante, porque eu quero que vocês entendam a ideologia da coisa e não como se faz isso literalmente cada centímetro da nossa conta. Mas o lance é que você vai ter que dimensionar para um esforço cortante desse pilar, né? Esforço cortante máximo aqui, que vai ser a somatória dos empuxos. Então, o empuxo aqui, o empuxo E1, ele deu
65,4 kN, tá? O que vai dar 65,4 vezes 1000 sobre 10, 6,54 toneladas. Então essa aqui vai ser esse aqui vai ser a carga do esforço cortante aí do esforço horizontal que você vai ter que dimensionar para as armaduras de esforço cortante, beleza? Então esse seria o dimensionamento do nosso pilar e ainda nos falta o dimensionamento da nossa viga, tá? Como é que funciona essa viga aqui, pessoal? A viga é como se ela tivesse alguns apoios aqui, ó. Ela é apoiada no nosso pilar, tá certo? Então, vamos dizer aqui a malha aqui, ó, pessoal, essa malha aqui, ó, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. A alvenaria que está aqui distribui para as vigas e as vigas distribuem pontualmente do nosso pilar. Então, a malha distribui aqui nas vigas. Pelo menos esse é o nosso modelo de cálculo. Lógico que pode ser um pouquinho diferente aqui, então, na prática, né? Mas o modelo de cálculo funciona muito bem dessa forma. Então, distribui nas vigas de baixo, distribui nas vigas de cima. Por que eu digo que pode ser um pouquinho diferente na prática? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal. É como se... Porque ali no meio, ali onde vai distribuir as cargas para as vigas, o que é aquilo ali? Ali é a alvenaria, tá? São blocos de 19. Por exemplo, você pode usar, por exemplo, blocos de 19, tá certo? Por 39 aqui. Esses blocos aqui de 19 por 39, você vai colocar armaduras aqui dentro dele, tá certo? Armaduras que vão passar ao longo dos blocos. Então aqui, por exemplo, aqui eu vou ter um outro bloco, né? Então aqui eu vou ter um outro bloco aqui embaixo, certo? Basicamente assim, que o outro buraquinho, né? Essa armadura, eu grauteio essa armadura, né? Então ela vai ficar como se fosse um pilar rígido aqui ao longo dos teus blocos, tá? E no sentido horizontal, você vai utilizar um bloco canaleta, tá? Então vai ser um bloco mais ou menos assim, tá? Aqui, na verdade, eu desenhei em cima, né? Eu teria que desenhar ele fazendo a amarração, né? Então, basicamente é isso aqui. E aí eu tenho meu bloco... Opa, ficou mal desenhado. Deixa eu desenhar de novo. Então seria aqui embaixo meu bloco canaleta, tá certo? Nesse sentido aqui. Então eu teria em alguns pontos o bloco canaleta. Aí o que acontece? Dentro desse bloco canaleta você também vai grautear isso aqui, ó. Isso aqui vai ser grauteado, tá? E dentro dele vai também passar uma armadura, tá? Então grauteado, né? E aqui a armadura passando em algumas fiadas na vertical e a armadura passando nas fiadas na horizontal. Então você pode fazer isso a cada 2 furos, por exemplo, colocar uma barra de 12 milímetros. Você pode fazer grauteado aqui nesse sentido a cada 3, 4 blocos. E isso aqui você vai formando aqui as malhas, ó, pessoal. Malhas tanto na vertical de base de aço quanto na horizontal. Então o que isso vai fazer? Isso vai fazer... E, claro, essas bases tem que chumbar na viga, né? Chumbar na viga e chumbar no pilar. Então, isso aqui vai formar como se fosse uma barra de uma laje. E essas barras da laje vão discretizar, vão distribuir as cargas tanto na viga quanto no pilar. Agora, o lance é que isso aqui vai funcionar como se fosse uma laje. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma. Apoiado aqui com o ângulo de 45 graus. Agora, para simplificar, tá? Simplificando a coisa, é como se nós tivéssemos um eixo aqui no meio, essas barras distribuem nas vigas, tá? Então, esse pano de laje distribui nas vigas e as vigas distribuem nos pilares. Então, a alvenaria distribui nas vigas, né? E as vigas distribuem nos pilares para facilitar o nosso cálculo aí. Mas eu poderia calcular também como se fosse uma laje aqui, só que aí eu geraria um carregamento distribuído, né? Um carregamento pontual vindo das vigas aqui, um carregamento distribuído vindo aqui dessa teórica laje, né, de alvenaria, mas para facilitar nós vamos utilizar da forma que eu falei. Aí o lance é o seguinte, ó, se eu estou distribuindo primeiro nas vigas para depois eu vir para os pilares, eu vou ter
eu vou ter aqui basicamente 3 apoios, né, da nossa viga, né, pessoal? 3 apoios aqui. Mas o lance é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que saber é quanto que eu estou distribuindo para cada viga. E para isso nós vamos chamar essas vigas aqui da seguinte forma. Essa viga aqui de cima nós vamos chamar de viga V1, tá? Essa aqui de baixo nós vamos chamar de viga V2. E essa aqui, mais abaixo ainda, nós vamos chamar de viga V3, tá? E por que isso é importante, pessoal? Pensem comigo aqui, ó. O lance é o seguinte, ó. Nós temos nosso pilar aqui, tá? Aqui embaixo nós temos a nossa V1, a nossa V3 aqui embaixo, então V3. Aqui mais ao meio nós temos a nossa V2 e aqui em cima nós temos a nossa V1, tá? E aqui nós temos um carregamento que é o nosso carregamento triangular que está atuando no nosso pilar. Agora é importante nós entendermos o seguinte, ó. Nós vamos fazer de uma forma simplificada, tá? Não é a forma mais correta, né? Até porque, como eu sempre falo para vocês, pessoal, a forma mais correta é a que você consegue utilizar naquele momento. Se você pegar softwares de cálculo estrutural, aí Eberic, TQS, eles utilizam modelos simplificados também, tá? O ideal seria você utilizar modelos de elementos sólidos em todos os teus projetos, mas é isso que a gente faz? Não, porque senão a gente não consegue fazer nada na nossa vida de engenheiro. Então o lance é que eu estou distribuindo aqui, eu estou dividindo exatamente no meio entre a minha V2, entre a parte de cima da minha V2 e a parte de baixo da minha V2. Entre a V2 e a V3, exatamente o meio é exatamente aqui esse ponto, tá? Isso significa que a área de influência da minha viga V2 é tudo isso aqui, ó. Seria todo esse triângulo aqui, deixa eu voltar. Todo esse trapézio aqui, na verdade, né? Todo esse trapézio aqui, ele estaria influenciando a minha viga V2. Esse trapézio, esse triangulinho aqui, ele vai estar influenciando a minha V1. E esse trapézio aqui de baixo vai estar influenciando a minha viga V3. E eu preciso calcular isso agora, tá? Então a gente sabe que aqui embaixo a nossa carga ela é de 21,81 aqui embaixo, tá certo? Então 21,81 aqui embaixo. Concordam comigo que se eu dividir exatamente no meio, eu posso dizer o seguinte, ó, que eu tenho, vamos dizer, aqui também, né? Eu vou puxar essa cota aqui. Então, 1/3 eu tenho 1/3 da altura aqui, 1/3 da altura aqui, 1/3 da altura aqui e mais 1/3 da altura aqui. Concordam com isso, pessoal? Concordam com isso? Isso significa dizer que a minha pressão aqui, ó, ela vai ser, vou colocar aqui no ponto A, a pressão no ponto A, ela vai ser 21,81 vezes 2, vezes 3 sobre 4. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3... Aqui, perdão, aqui é sobre 4, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui é sobre 4, tá? Porque são 4 pedaços. Já ia influenciar vocês a errarem, viu? Então, aqui é 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Então, se eu pegar daqui até aqui embaixo, eu tenho 3/4. Ou seja, a minha tensão no ponto A, ela vai ser 21,81 vezes 3/4. 21,81 vezes 3 sobre 4. Tá? E isso vai me dar 16,36 quilogramas. 36 aqui, né? Quilonewtons por metro quadrado, tá? A nossa tensão no ponto B, ela vai ser a nossa tensão aqui, ó, de 21,81 vezes 1/4, porque isso aqui é praticamente uma reta. Eu estou simplificando isso aqui, não estou simplificando, isso aqui é realmente uma reta, tá? Então, 21,81 dividido por 1 vezes 1/4. Então, 21,81 vezes 1/4. E isso aqui vai dar 5,45 quilonewtons por metro quadrado. Agora ficou fácil, pessoal. Agora ficou fácil. O lance é o seguinte. Eu primeiro preciso calcular o quanto eu tenho de reação aqui levando para a nossa V1, tá? Então isso aqui leva para a nossa V1. Então eu tenho a tensão do nosso ponto B, que é 5,54
vezes a altura. Qual que é a altura? É 1/4 da nossa altura total. 1/4 de 3 metros é 0,75. Então, 1/4 vezes 0,75 sobre 2. Então, essa vai ser o nosso empuxo, aí, vamos dizer, que está atuando na nossa V1. Então, 5,45 vezes 0,75. E isso vai dar 4... Perdão, o que deu? Ah, deixa eu arrumar aqui, então. Vamos ver assim se agora vai dar. E isso aqui... Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Aqui deu erro, deu pau aqui. Vamos ver o que aconteceu. Então aqui vai ser 5,45 vezes 0,75 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 2,04 kN para cada metro. Ou seja, eu estou dizendo que a minha reação da viga V1, ela recebe a minha viga V1 recebe uma carga de 2,04 kN para cada metro dela, correndo no sentido linear, tá certo? A nossa viga V2 vai ser o seguinte, ó, eu vou ter que transformar isso aqui em um quadrado primeiro. Então, deixa eu pegar uma corzinha aqui para o nosso quadrado. E depois eu vou calcular o nosso triângulo. Então, vão ser divididos em duas cargas, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma outra cor ainda. Nós vamos ter, primeiro, aqui eu vou colocar o nome da nossa viga. Então, aqui é V1. E aqui embaixo eu vou calcular a nossa V2. A nossa V2, ela vai ser o nosso ponto B aqui, quanto que é? 5,54, ou seja, vai ser 5,54, né, que é a altura aqui do nosso retângulo, vezes a altura, vezes a nossa base. A nossa base é 2/4 de 3 metros, ou seja, 2/4 que é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que a metade de 3, ou seja, é 5,45 vezes 1,5. Então, 5,45 vezes 1,5. E isso vai dar 8,175 kN para cada metro. Só que eu ainda tenho a minha segunda parcela, que é a parcela azul, que é o triângulo. Que vai ser o meu ponto A, que é 16,36, menos 5,45, e vou dividir isso aqui por 2, tá certo? Porque é base vezes altura. E vou multiplicar isso aqui pela nossa altura, que é de 1,5, certo? Então, 16,36 menos 5,45 sobre 2, vezes 1,5, que dá 8,18 também. Então, se eu somar as duas coisas, 8,18 mais 8,18 praticamente, né? Eu vou ter 16, somando as duas coisas, eu vou ter... provavelmente não vai aparecer isso aqui, deixa eu rolar um pouco para cima. Então, isso aqui vai dar 16,36 kN para cada metro, beleza? Show de bola! Aí nós ainda temos que calcular a nossa V3. Então, a nossa V3, ela vai ser o quê? Ela vai ser 16, que é a nossa tensão no ponto A. Então, voltando aqui em cima, vai ser... Olhando a nossa tensão lá, 16,36, vezes a nossa altura, 0,75, beleza? Essa é uma parte, a parcela aqui do nosso retângulo. Aí nós temos que calcular a nossa altura ainda, o nosso triângulo, que vai ser 21,81 menos 16,36. Eu vou dividir isso aqui por 2 ainda, tá? Dividido por 2, vezes a nossa altura, né? Dividido por 2, vezes a nossa altura, tá? Então, vezes a nossa altura, que é 1/4. 1/4 é 0,75. Ou seja, a nossa carga que a V3 vai tá atuando é 16,36 vezes 0,75. 12,27. Mais, eu vou fazer aqui 21,81 menos 16,36. Isso aqui sobre 2,
e vou multiplicar isso aqui por 0,75 ainda. Então, 0,75. E isso aqui vai me dar 14,31 kilonewtons para cada metro. Beleza, pessoal? Agora, o lance é o seguinte, nós vamos dimensionar a nossa viga com base na carga que deu aqui na V2, que é a nossa maior carga que está atuando aqui nas vigas. Então, nós vamos dimensionar, eu vou abrir aqui um novo arquivo, que a gente já bateu aqui no talo nesse aqui, então vamos abrir um outro arquivo. O lance é o seguinte, nós vamos dimensionar uma viga, tá? Uma viga contínua, que tem como carga distribuída nela, tá? Carga distribuída nela, uma carga de 16,36 kilonewtons por metro, que é a mesma coisa que 1.636 quilograma-força para cada metro, tá? Então é uma viga contínua que tem carga 16,36 ou 1.636 quilograma-força por metro. Agora, o lance é o seguinte, pessoal, esses apoios aqui, quem são? São os nossos pilares, né? É a mesma coisa que os nossos pilares. E isso aqui é uma carga horizontal, tá? É a carga de solo que atua na nossa viga. Horizontal, exatamente. Então, 25 por 40 os nossos pilares aqui, tá certo? E a nossa carga horizontal que está atuando na viga aqui é o nosso esforço que está atuando na viga. E agora a gente tem que calcular quais são os momentos atuantes nessa viga. Para isso, eu já tinha lançado aqui no EBERIC, tá? Então deixa eu entrar aqui no pavimento topo. Eu tinha lançado essa viga aqui, ó, que é uma viga de 40 por 19, tá? Ela aqui tem as dimensões, aqui exatamente a dimensão do nosso pilar, aqui para não ter problema. E eu lancei nela uma carga de 1.629 com 60, então algo bem próximo do que nós estávamos utilizando. E aí, a única coisa que eu vou fazer nesse momento é dar uma olhada aqui nas vigas. Eu vou dar uma olhada no meu diagrama de momento fletor dessa viga, tá? Então, eu venho aqui, ó, momentos fletores. E aqui eu sei que o meu maior momento atuante na viga é de 826 kgf vezes metro, tá? Então, momento fletor, ele vai ser 753, não, 826, 753, aqui 826, então vai ser 826, é isso? 826 kgf vezes metro. Por que eu não estou calculando esse momento fletor? Porque, pessoal, isso aqui é uma estrutura hiperestática, tá? Então, para calcular isso aqui, nós teremos que utilizar uma matriz, utilizar métodos de deslocamentos, e ia ser bem complicadinho, então eu já preferi fazer a coisa mais simples. Agora, o lance é o seguinte, pessoal. O lance é o seguinte, ó. Imaginando o esforço do solo nesse sentido, o lance é o seguinte, a minha viga, ela vai ter que estar nesse sentido aqui, ó. Agora, o lance é que a altura da viga é isso aqui e a base da viga é isso aqui, ó. É diferente de uma viga tradicional. Então, eu tenho que lançar ela como se ela tivesse aí com ela tivesse na horizontal, como se ela tivesse ao contrário, tá certo? Então, o nosso H aqui eu estou utilizando 19 centímetros, que é a mesma mesma largura do bloco, para o bloco encaixar exatamente embaixo dela. Então, aqui eu teria um bloco encaixando exatamente embaixo dela, tá? Bloquinho pode ser de cerâmica ou pode ser de concreto. E o nosso B, eu estou utilizando um B que é igual a 40 centímetros, beleza? Então, agora é a mesma coisa que eu fiz lá para o nosso outro cálculo. Vou primeiro calcular o nosso AS mínimo, que vai ser 0,15 sobre 100, né? Multiplicado por 19, multiplicado por 40. Então, o nosso AS mínimo
vai ser 0,15 sobre 100 vezes 19 vezes 40. Então, isso aqui dá 1,14 centímetros quadrados, tá? Preciso calcular o meu KC. O meu KC vai ser igual a BW vezes D ao quadrado sobre, dividido por MD, tá certo? Então, o meu KC vai ser igual a BW. O que é o meu BW? É o 40. O que é o meu H? Vai ser 19, então eu vou calcular o meu D aqui. 19 menos 3, vou usar de coeficiente de cobrimento, menos 3, menos 0,5, que vai ser o meu estribo, menos, vou utilizar aqui que a gente vai usar uma barra de 10 milímetros, dividido por 10, dividido por 2. Então, D vai ser igual a 19 menos 3, menos 0,5, menos 8 sobre 10 sobre 2. Isso vai dar 15,1 centímetros de D. Então, 15,1 ao quadrado, certo? 15,1 ao quadrado. E vou dividir isso aqui pelo meu MD. Qual que é o meu MD? 826 vezes 1,4, tá? Só vamos dar uma olhada aqui se no EBERIC já é o de cálculo, tá? O EBERIC já tá me mostrando o MD aqui. Então, eu não preciso majorar mais esse coeficiente aqui, esse meu momento aqui. Ele já é o de cálculo. Então, 15,1 ao quadrado, vezes 40, dividido por 826. Isso me dá 11,04. 11,04. Então, 15,1 ao quadrado, vezes 40, dividido 15,1 ao quadrado, vezes 40, dividido por 826. Isso me deu 11,04. Então, eu entro na tabelinha aqui agora. Concreto C30, 11,04 vai dar 0,024. Então, o nosso KS é igual a 0,024. E aí, a minha área de aço vai ser igual. Vou baixar um pouco aqui. Fazer aqui embaixo. 24. A S vai ser igual a 0,024 vezes o meu momento fletor de design. Qual que é o meu momento fletor de design? O EBERIC já deu pra gente 826. Vou dividir isso aqui pela nossa altura útil, que é 15,1, certo? Então, a nossa vai ser 826 sobre 15,1 multiplicado por 0,024. E isso vai me dar uma área de aço de 1,31 centímetros quadrados. 1,31 centímetros quadrados. Então, o lance é o seguinte. Se eu for verificar, se eu, por exemplo, utilizar aqui uma barra de 8 milímetros, tá? Barra de 8 milímetros, eu vou ter 8 sobre 10 sobre 2 elevado ao quadrado vezes π. E isso aqui vai me dar uma área de aço de 0,5 centímetros quadrados. Uma barra de 8 milímetros tem 0,5 centímetros quadrados. 0,31 dividido por isso, me dá 2,6 barras de aço. Então, que a gente escolheria aí 3 barras de aço de 8 milímetros. Então, 3 φ de 8 milímetros, tá? Agora o grande lance é a gente dar uma olhada nos resultados do EBERIC. A gente vai dar uma olhada aí nos resultados do EBERIC, beleza, pessoal? Então, olhando para cá, ó, pessoal, o que acontece? Eu lancei exatamente a mesma coisa. Uma viga contínua, tá? Então, se a gente olhar aqui no 3D, né? A gente vem aqui no 3D, pórtico 3D. A gente dá uma olhada aqui, ó. É exatamente isso, ó. Eu coloquei atuando neste sentido aqui, tá? De cima para baixo, o esforço de 1.636 kgf por metro, tá? Aqui de altura a nossa viga tem 19, tá? E de
e de base ela tem os 40 centímetros. Então, 19 por 40, beleza? Justamente para nós termos exatamente o mesmo cálculo. Então, aí nas vigas, ele vem aqui e mostra. Tá indo ali? Beleza. Então, aqui mostra os nossos, mostra as nossas barras de aço. Aqui ele colocou 4 barras de 8, tá? 4 barras de 8 milímetros. Pode ter alguma diferencinha de cálculo, né? Sem problema nenhum. E aí eu tinha calculado também o nosso pilar aqui, tá? Nosso pilar. Então, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o nosso croquis, né? Se eu pegar aqui o Portico 3D, eu vou ver que eu tenho um pilar lançado aqui. Lógico que eu tive que fazer umas outras continhas aí, um pouquinho diferentes aí, né? Pra gente ter o nosso pilar lançado da forma correta, tá? Mas o lance é que ele tá dimensionado. Então, se eu vou olhar aqui no topo, eu tenho o pilar aparecendo aqui, ó, o pilar P1, tá? A 150 eu lancei algumas cargas de esforço horizontal e momento fletor para gerar exatamente a mesma coisa que a gente precisava. E na nossa fundação tá aqui o pilar também lançado com carga horizontal e momento fletor para ele simular o que nós tínhamos lá. Então, se eu olhar o meu pórtico unifilar, tá aqui, ó, os momentos fletores atuando na base, ó, quase 14 mil kg força vezes metro atuando na base. Aqui, se eu olhar a minha viga, ó, eu tenho 746, aqui nesse ponto 720, 818 no outro ponto da viga e assim por diante, tá? Então, exatamente da mesma forma. Aí, se eu entrar aqui nos pilares, tá? Pilares em prumada, e eu der uma olhada no meu pilar P1, que é esse pilar aqui do canto, ó, e der uma olhada no lance 1, qual foi o resultado dele, ele vai estar me dizendo o seguinte, ó, que eu preciso de 14 barras de 16 milímetros para esse pilar, tá? Então, pilar P1, 14 barras... Cadê o pilar P1? Perdemos. 14 barras de 16 milímetros. Então, algo bastante parecido com o que nós calculamos aqui também, tá? Deu um pouquinho a mais o Eberic, mas faz parte, é assim mesmo, tá? Então, aqui 14 barras de 16 milímetros aí no Eberic, o nosso cálculo deu 16. E o lance é que ele também tem essa questão aqui da linha neutra, né? Então, pode ser isso que deu um pouquinho de diferença aí. Só vou processar a estrutura de novo para a gente dar uma olhada se os resultados se mantêm. Porque antes tinha dado um pouco diferente. Exatamente. Antes tinha dado 12 barras, exatamente como eu tinha calculado, tá? Antes tinha dado 12 barras e eu reprocessei aqui a estrutura e deu 12 barras de 16 milímetros. Então, fechando agora, né? Não tinha entendido porque estava 14, mas agora fechando com o nosso cálculo aí. Então, o pilar fechou exatamente 16 barras. 12 barras de 16 milímetros, né, conforme a gente tinha calculado, e a nossa viga, nós tínhamos 3 barras de 8 milímetros e o Eberic deu 4 barras de 8 milímetros, mas pode ser aqui também, eu não sei exatamente como é que funciona a questão do detalhamento do programa, mas pode ser que aqui, ó, pessoal, porque o lance é que ele detalha dessa forma aqui a armadura, ó. Então, ele colocou dois ramos de estribo. Então, pode ser que seja por isso que ele colocou as 4 barras aqui de 8 milímetros, para não ficar desproporcional aqui, mas não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então, aqui os estribos, né, que aí vocês poderiam calcular, aqui deu estribo de 5 milímetros, tá? E no nosso pilar, se a gente olhar o pilar, aqui o detalhamento dele, então, nosso pilar 1, né? Dá uma olhada nele. Pilar aqui ele tá com... Deixa eu pegar emprumada que é melhor. Opa, apertei errado aqui. Pilar emprumada. Se eu der uma olhada aqui no pilar emprumada, ele vai me mostrar aqui as seções dele e tal, com 12 barras e tudo certinho aí como tem que como manda o figurino. Agora o grande problema, e para encerrar a nossa live aí, acho que uma das maiores que a gente já fez até hoje. Agora o grande problema é a fundação, pessoal.
Nesse caso aqui desse nosso modelo, nós estamos contando com a estaca para ela resistir a momento fletor. Então, se eu pegar aqui no nosso desenho, a estaca ela vai ter que resistir a momento fletor, tá? E como é que funciona isso? Você vai ter que modelar essa estaca no teu software aí por exemplo, o EBR que aqui agora está fazendo, né, com coeficiente de mola e tal. Mas dá para fazer também no F2. Eu normalmente fazia no F2. Então, a cada trecho da tua estaca, aí você pluga molas, tá? Molas, coeficiente de mola, pela teoria de Winkler. Aí você pode usar a teoria de Valdemar Tietz também para fazer esse cálculo. E você verifica quais são as tensões atuando ali, né? Quais são, primeiro, cada mola, quais são os coeficientes de mola que vão estar, o solo vai estar abraçando a tua estaca. E com base nisso, tu modela em algum software estrutural. Por exemplo, você pode fazer no F2. Você pode colocar molinhas ao longo da tua estaca aí no F2. Outra coisa que você pode fazer também é verificar aí, a partir do momento que você joga a modelagem e coloca os momentos que vão estar passando aí para tua estaca, ele vai te dar os esforços solicitantes. E aí você tem que dimensionar também a tua estaca para esses esforços solicitantes, tanto de cortante quanto de momento fletor. Então seria isso, pessoal. Já estou quase sem voz aqui. A nossa live de hoje ficou um pouco comprida, mas o assunto é muito legal, que é o nosso assunto aí de estaca de cortina, né, de muro de arrimo, né, em concreto armado com bloco de concreto, que é uma estrutura bastante usual aí no Brasil. Eu espero que tenham gostado. E lembrando que no dia 14, segunda-feira, nós temos o curso Fundações do Zero abrindo vagas novamente, tá? Na verdade, como é que tá as inscrições, Gi? Pouquíssimas vagas. Na verdade, a gente já era para ter fechado, né, as vagas, né, nesse momento. Mas a gente vai deixar mais um pouco ainda para o pessoal que ainda não fez a pré-matrícula conseguir ter tempo aí para fazer a pré-matrícula e garantir a vaga aí no Fundações do Zero. Tem muita gente mandando mensagem também e eu acredito que pelo número de inscrições nós não vamos ter vagas para todo mundo. Essa turma vai ficar gente de fora sem problema nenhum, beleza? Então, pessoal, o lance é esse. Obrigado a todos por estarem aí. Eu não sei se tem perguntas. Se fosse de pedra maciça, como assim? Não entendi muito bem. Cíntia, qual pedra maciça? Como assim? Coloca aí no chat se você ainda estiver aí. Aí teoria, você vai ter que usar alvenaria estrutural, tá, pessoal? Aí é com alvenaria estrutural. Normalmente eu coloco base de meia polegada a cada 2 ou 3 furos, tá? E no grout aí a gente coloca barra de meia polegada também, 12,5 ou até um pouco menos, mas assim, o ideal é você fazer o cálculo disso aí por meio aí das teorias de alvenaria estrutural, tá? Mas dá pra adotar aí uma barra de meia a cada 2 ou 3 furos aí também, tá? E adotar aí, por exemplo, um grauteamento a cada 3 blocos ou a cada 4 fiadas aí, tá? Isso é essa pergunta do Rafael, tá? O Rafael tá perguntando aí como calcular as barras para passar nos blocos, né? O que mais? Temos aí pedra maciça ao invés de bloco. Pedra maciça, eu não entendi muito bem o que quer dizer isso, tá? Imagino que seja tipo um tijolo maciço, né? Alguma coisa assim, tá? Imagina, se for gabião, aí tem que calcular daquela primeira forma que eu comentei lá no comecinho da live, que daí é por muro de gravidade, né? É bem diferente aí a forma de calcular, tá? Mas seria isso por hoje, pessoal. Lembrando aí, novamente, dia 14 abre as inscrições para o Fundações do Zero. Últimas vagas aí para fazer a pré-inscrição e... se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria, esteja plantado na frente do computador, esteja lá para às 8 horas da manhã, porque não vai ter vaga para todo mundo, beleza? Então,
é isso, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Obrigado por estarem aí comigo e a gente se vê por aí. Valeu, pessoal. Um abraço aí e eu imagino que agora também já tá lotado. Não sei nem se dá pra... se tem vaga ainda no... se tem vaga no... Não é nem na pré-inscrição, é no grupo do WhatsApp. Hoje a gente abriu um grupo do WhatsApp aí. Se ainda der tempo, de repente, pessoal, vão lá no story, dá uma olhada lá que eu deixei um link do grupo do WhatsApp. A gente abriu um grupo hoje aí e vai ser bem legal esse grupo aí. A gente quer passar bastante conteúdo para vocês. E também o principal fator do grupo aí, o principal lance do grupo é para vocês interagirem entre vocês e um ajudar o outro para ir solucionando os problemas de engenharia. Quem quer ir mais rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Então, se quiserem ir longe, quiserem ir comigo e quiserem ir com um monte de gente legal e que tá a fim de ajudar, super positiva, façam parte aí do nosso grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, se ainda existirem vagas, porque eu acho que é totalmente gratuito. Nosso grupo do WhatsApp é gratuito, tá bom? Então, pessoal, seria isso. Um abraço a todos aí, a gente vai se falando e até a próxima. Valeu!